Bem, já estudamos o sistema digestório e vimos que depois do processo de digestão há resíduos. Vimos também o nosso sistema respiratório e vimos que após a respiração também há resíduos. Vimos o sistema circulatório, que é um sistema importantíssimo para passar de célula em célula e buscar esses resíduos e trazer de volta para o corpo. Hoje, vamos estudar um conjunto de órgãos, um sistema que é responsável também por eliminação de resíduos no nosso corpo. Em suas atividades, as células do nosso corpo produzem resíduos que, se forem acumulados, poderão tornar-se prejudiciais para a nossa saúde. Esse processo de eliminação de substâncias do corpo é chamado de excreção. No corpo humano, existem órgãos que atuam na separação e na eliminação de substâncias dissolvidas no nosso sangue. Esses órgãos compõem o sistema urinário. É importante falar para vocês que nosso corpo tem água. Essa água está nas células, mas também está no sangue. O sangue circulante vai retirando essa água, o excesso desse líquido, e levando para o sistema excretor, para o sistema urinário. A água é importante para ajudar na veiculação de substâncias, mas também é importante para a nossa regulação de temperatura. Por essas razões, os níveis de água do corpo são fundamentais para o equilíbrio fisiológico. Precisamos tomar água durante o dia. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema urinário. Ele é formado pelos rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Vamos falar sobre cada um deles. Os seres humanos possuem 2 rins, que são glândulas de cor vermelho escuro em forma de feijão, localizadas na região posterior do abdômen. Os rins pesam cerca de 150 gramas cada um e são envoltos por um tecido fibroso chamado cápsula renal. Ao redor de cada órgão existe um acúmulo de tecido adiposo, de gordura. A função dos rins é filtrar o sangue para eliminar substâncias nocivas ao organismo, como amônia, ureia e ácido úrico. Os rins também atuam secretando substâncias importantes para a nossa saúde. Entre outras funções, pode-se também destacar a manutenção do equilíbrio de eletrólitos no nosso corpo, o sódio, o potássio, o cálcio, magnésio, as coisas boas, sabe? A regulação do equilíbrio ácido-básico, mantendo o pH sanguíneo constante, a excreção de substâncias como as medicações que a gente toma e a produção de hormônios. Então, vamos cuidar dos nossos rins. O sangue sai dos rins e desemboca nos 2 ureteres, que são tubos musculares com cerca de 40 centímetros de comprimento. Uma das extremidades superior se une aos rins e a outra extremidade inferior se une à bexiga. A urina, que se forma nos rins, desce pelos ureteres até o interior da bexiga. Os ureteres empurram quantidades pequenas de urina sob a forma de ondas de contração em baixa pressão. Na bexiga, cada ureter passa por uma abertura que se fecha quando a bexiga se contrai para evitar que a urina volte para o ureter. Interessante, não é? Então, a urina é produzida pelos rins, levada até a bexiga por 2 ductos chamados de ureteres, e a urina chega na bexiga, onde fica armazenada temporariamente
até ser conduzida para fora do nosso corpo através da uretra, que é a porçãozinha final do nosso sistema urinário. A bexiga de um adulto é capaz de armazenar cerca de 700 a 800 ml de água. Temos agora a vista frontal do nosso sistema urinário. Podemos observar os rins, os ureteres, que são 2, a bexiga. E nesse trato, é um trato masculino, então a uretra está passando por dentro da estrutura peniana. Vamos virar o trato masculino, um dos rins, um ureter, a bexiga, o trato aqui, ó, peniano, e a uretra que vai passar por dentro do pênis, para a urina poder ser colocada para fora, tá certo? Vamos entender agora. O sangue percorre os vasos sanguíneos do nosso corpo até chegar aos rins. Os rins são os órgãos que filtram, não esqueçam disso. Os rins filtram o sangue e dele retiram água e outras substâncias. Essa mistura que foi retirada forma a urina. O sangue filtrado volta a circular pelo corpo por uma artéria. A urina que se formou nos rins segue para a bexiga, olha ela aqui, através dos ductos chamados de ureteres. A urina, então, fica armazenada na bexiga urinária. Quando a bexiga urinária fica cheia, sentimos vontade de urinar. A urina sai da bexiga urinária pela uretra, que a conduz até o meio externo. Então, aqui é um sistema urinário masculino, vamos ver o feminino. Aqui no feminino é mais curto. A uretra, a diferença que a gente vê realmente é com relação à uretra. Todas as outras estruturas são iguais. Os rins, que tem formato de feijão, parecem 2 feijõezinhos. Tem 10 centímetros, viu, gente, de tamanho. Os ureteres, a bexiga. Opa, eu troquei aqui a bexiga agora. E o fiozinho passando aqui, que é a uretra, ok? Algumas doenças podem afetar o funcionamento do nosso sistema circulatório. Doenças como diabetes e pressão alta podem afetar o funcionamento e os rins, eles param e a pessoa que está com os rins paralisados precisam recorrer ao funcionamento mecânico, que é a hemodiálise. A hemodiálise é um tratamento onde o sangue é limpo, é filtrado dentro de uma máquina. Então, na hemodiálise, a pessoa senta. No braço são colocadas agulhas que vão retirando o sangue daquela pessoa que está com problema de saúde do rim. E dentro da máquina o sangue da pessoa é filtrado. Então é importante, né, que a gente cuide de todos os nossos sistemas para que a gente não adoeça, não precise, né, fazer esse tipo de intercorrência na nossa vida, tá bom? Uma boa atividade para vocês. Vocês vão responder a 118, a 119. Eu vou passar o slide para vocês poderem tirar as dúvidas com relação às perguntas, tá bom? Um cheiro, Deus abençoe vocês.